Amém. Boa noite. As crianças vão sair hoje de noite? Bom. Então as crianças já podem ir. Amém. Abre nas suas Bíblias 1 Timóteo, capítulo 6. Timóteo 6, e vamos começar a nossa leitura. Vamos fazer um a 5 hoje à noite. Podia ficar em pé comigo? 1 Timóteo, capítulo 6, 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezam por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Eu quero destacar só aquela frase por enquanto. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitos, perversos condenas de homens, perversos contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidado que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Duas frases que eu quero destacar: isso ensina, exorta, e aparta-te dos tais. Vamos orar. Precioso Pai, te agradecemos pela palavra de Deus e oramos que o Senhor possa nos ensinar e ajuda a gente a ser obedientes e não somente ouvintes da tua palavra. Em nome de Jesus, glória. Amém? Amém. Pode sentar-se. Nós acabamos de ensinar sobre escravidão. Nós já descobrimos que escravidão é uma coisa, uma atualidade bíblica, é uma coisa que aconteceu e infelizmente ainda acontece hoje em dia. Antigamente, no Velho Testamento, nós descobrimos que os que estavam vencidos numa guerra e tudo, tornou-se servos do vencedor, tornaram-se escravos. Quantas pessoas estão lendo no Velho Testamento agora? Tudo bem, só tem guerra, já notou? Só tem guerra, não tem outra. Tem guerra e o povo de Israel desobedecendo. Mas além disso, é só guerra. Então, só tem escravidão. Sempre tinha. Mas descobrimos no Novo Testamento, através do Senhor Jesus Cristo, mesmo no seu emprego, vamos dizer, na sua escravidão, você ainda na igreja não é escravo mais. Todo mundo é igual. É claro que cada um de nós temos as nossas responsabilidades, as nossas, vamos dizer, cargas diante de Deus. Nós temos de administrar e também obedecer. Eu sei que quando eu era jovem, eu sonhava em ser adulto para que ninguém vai mandar em mim. Acho que eu fui emancipado dos meus pais, só meus pais mandavam em mim.
Depois que eu fiquei emancipado, todo mundo manda em mim. Eu fiz o pior ainda, eu entrei no militar. Ai, que ser mandado entra no militar. Então já descobrimos que, sendo crentes, mesmo crentes escravos, nós temos de obedecer aos nossos mestres. Nós descobrimos que, mesmo tendo mestre incrédulo, nós não podemos nos exaltar, falando, não, você é pagão, não sabe de nada. Não, ele é meu mestre, eu tenho de obedecer no que eu posso obedecer. Sendo que se ele me mandar mentir, eu falo, olha, meu patrão, eu não posso fazer aquilo, porque a Bíblia fala, não mentirás. Se eu falo, você vai mentir, eu mando você embora. Tudo bem, está abaixo da minha carteira, porque eu não vou mentir. Ou roubar. Quando eu estava no militar, eu lembro que para os nossos aviões saiu esse carpete para colocar, não foi carpete de casa, não, mas foi um espuma e tudo, encapado com vinil e tudo, para ficar mais fácil e tudo. Era incrível quantos carros você viu com essa mesma coisa na porta-malas dos carros. Quer dizer que eles fizeram o quê? Roubaram. E a Bíblia fala, não roubarás. Mesmo se o patrão falasse que pode, o material não é do patrão, nesse caso é do governo, então não pode. Então nós aprendemos que o escravo, o servo, tem de obedecer ao mestre. Só se o mestre mandar fazer uma coisa que a Bíblia condena, a gente fala, não, vai me perdoar, mas eu não posso fazer aquilo, não. Que a Bíblia condena. Hoje nós estamos passando para o outro ensinamento. E realmente esse capítulo 6 é cheio de ensinamentos. Parece que Paulo está pensando pelo Espírito Santo, eu não mencionei isso, então ele menciona. Depois ele, eu não mencionei aquilo, então esse ele menciona. E tem 3, mas hoje à noite é sobre os falsos mestres. Esse ensinamento era especialmente importante no mundo antigo, onde os escravos podiam ser tratados de forma muito diferente de senhor para senhor, e onde às vezes havia intenso racismo e ódio entre os escravos e o senhor. Hoje em dia nós temos a responsabilidade de obedecer aos que têm o controle sobre nós, isso que eu já falei. E só para encerrar aquela parte, Romanos 13, 13º capítulo de Romanos, versos 7 e 8, fala, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisas alguma, a não ser o amor com quem vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Então, agora passamos para a próxima doutrina que queremos entender. Verso 3 fala, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Agora estamos em outra doutrina. Muitas pessoas pensam que a doutrina pode usar esmalte, pode cortar o cabelo, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tudo, mas a doutrina, na verdade, é o claro ensinamento da palavra de Deus. Então, já tratamos as outras coisas, agora vamos tratar sobre o ensino falso. E como o pastor ensinou na escola dominical hoje, tem muitos lá fora ensinando doutrina errada, ensinando o que a Bíblia não ensina. Eu quero desafiar qualquer pessoa da nossa igreja, ou qualquer pessoa talvez que está escutando por vídeo, que se eu, ou qualquer pessoa ensinar uma coisa que não consta aqui, pode levantar a mão e falar, mas vai me perdoar, pastor, mas onde é que fica na Bíblia?
eu vou te mostrar. Senão, vou pedir perdão por não mostrar. Mas nós temos de entender que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. E alguém ensina uma coisa fora, então deixamos aquela pessoa fora também. Então, a Bíblia ensina claramente essa doutrina. Antes de entrar nos últimos ensinamentos da epístola, a Timóteo, ele adverte que afasta de certas pessoas. Quais são as pessoas? Lembra que eu falei da última frase, verso 2, isto ensina, exorta, e agora eu falei, verso 5, apartai-te dos tais, quer dizer que separe-se da pessoa que ensina algo errado. Mas vamos notar algumas coisas aqui. Continuando, verso 4 fala, é soberbo e nada sabe, pois delira, ou fica fora de si, acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias ruins, suspeitas, perversas contendas de homens cultos e entendimento e privados da verdade, cuidado que ganhe seja piedade. Então, nós notamos, é soberbo. Essa palavra significa tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se insolente, estar cheio de arrogância e orgulho, cegar com orgulho ou convencimento, tornar-se tolo ou estúpido. Eu lembro um pastor uma vez ensinou uma coisa que não constava na palavra de Deus. Eu falei, meu irmão, o que ensinou, segundo aquele trecho, a Bíblia não ensina assim não. E ele me falou, mas mesmo assim eu acredito. A Bíblia fala que é soberbo, quer dizer arrogante, orgulhoso, insolente, convencido. Então, eu tenho de me afastar de tal pessoa. E assim a gente fez por muito tempo. Mas fala mais, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas. Bom, tem certas coisas que eu não vou brigar sobre o assunto. Tem certas coisas que a Bíblia ensina de um lado e também ensina o outro lado. Mas a Bíblia não ensina como os dois lados combinam. Se a Bíblia não ensinar como é que combina um com o outro, também eu não ensino. Eu não ensino. Por quê? Eu vou ensinar uma coisa que Deus não ensinou? Longe seja de mim. O soberano não ensinou, então eu vou me achar arrogante e orgulhoso, eu posso ensinar uma coisa que Deus não ensinou? Eu não vou. Mas nota bem, essa atitude onde que nasce invejas. A inveja é definida como o desejo de ter o que outra pessoa tem, ou a tristeza pela felicidade do outro. Nascem invejas quando nós abandonamos o ensino claro da palavra de Deus. Eu já ensino em nossa igreja que eu sou batidor de Bíblia. Não preciso preocupar sobre ele. Ele falou uma palavra especial. Que foi? Papai. Então ele não é meu problema. Prazer ter vocês aqui hoje à noite, viu? Não, desculpa, não, ele não entende. Mas eu sou batidor de Bíblia. Você fala alguma coisa comigo, é muito perigoso. Eu não vou fazer aqui que eu não quero derrubar meu computador. Mas eu vou bater a minha Bíblia na tua frente, eu vou falar, me mostra aqui na Bíblia. Eu tinha uma pessoa tinha vários, mas eu estou lembrando um, que falou alguma coisa e depois falou, não é assim, pastor Bill. Eu falei, não é assim não, a Bíblia ensina assim, assim, assim.
É uma coisa incrível, ele nunca me pediu mais. Não falou nunca mais. É assim, pastor Pio, porque ele sabe. Se não é assim, eu vou falar que não é assim, não. A Bíblia ensina o que devemos ensinar. E se a Bíblia não ensinou, não é para mim ensinar, não. Eu tenho que ensinar o que a palavra de Deus ensina. Na Bíblia, a inveja é vista como um pecado e uma das 7 coisas abomináveis perante o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 12, verso 20. É uma abominação diante de Deus para invejar. Eu vou confessar. Ele diz que confessar é bom para a alma, não é? Eu vou confessar. Eu já trabalhei iniciando igrejas. Esse é nosso quarto, tá? Eu já lembro vez que estávamos com um grupo pequeno e tudo, e pastor João lá de Brasília, a igreja estava crescendo, ele tinha almas aceitado Cristo. É meio invejado, viu? Eu podia ter isso. Eu não queria que ele parasse de ganhar almas, mas eu queria ganhar também. É um tipo de inveja, não é? E tudo. Mas a Bíblia fala que invejar é pecado. O que a Bíblia ensina sobre inveja também, para concentrarmos e amar nossos vizinhos como a nós mesmos e ser gratos pelo que temos. Que essa vai ser a próxima mensagem na quinta-feira. Exemplo de inveja bíblica na história. Quem foi o primeiro em quem nós vejamos que um irmão tinha inveja do outro irmão? Caim e Abel. E acabou em quem? O assassino, a morte de Abel. E tudo. Que outro? José não. Os seus irmãos invejavam José no Velho Testamento, não foi? E esse resultou em quê? A escravidão de José e a salvação de Israel. No final, não era? Até o José falou, vocês entenderam fazer o mal, mas Deus entendeu fazer o bem. E salvou não só uma família, mas uma nação inteira. Deixa-me ver se eu escrevi outro. Os fariseus, com o Senhor Jesus Cristo, eles tinham inveja do Senhor. Então, a inveja é uma coisa que a Bíblia sempre mostra como pecado. A inveja na Bíblia é mencionada como um pecado grave, que resulta em comportamentos maliciosos e hostis. A falta de gratidão e insatisfação com os que têm alguma coisa são casos de inveja. Bom, é importante resistir à inveja. Então, como é que podemos resistir à inveja? Sendo grato a Deus pelo aquilo que nós temos. Nota verso 6 e 7. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada pode levar dele. Tendo, porém, sustento e com quem nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então, inveja tem de ser combatido. Como é que você combate inveja? Seja contente com aquilo que tem. Pastor Pio, mas eu quero mais. É cobiça. Cobiça é irmão da inveja. Entendeu? Então, seja satisfeito. Acomodado, não. Eu já entrei numa fábrica uma vez, eu trabalhei na fábrica e tinha uma coisa de produção. Eu sou ruim de produção. Eu sou ruim porque eu sou meio aperfeicionista. Então, eu quero que seja certo. Então, para fazer tudo rápido, eu não dou conta. Então, eu notei que tinha na mesma fábrica que eles não estavam fazendo bastante peças numa certa máquina.
eu sou mecânico de terceira geração. Então, trabalhar com máquinas é o que eu posso fazer. Eu falei com o supervisor, aquela máquina de meia-noite até 7 horas não está funcionando, está precisando das peças, não está? Estamos. Eu falei, então deixa-me fazer aquilo então. Mudei da produção para uma máquina que produzia também, mas não tinha nada de cota e tudo. Então trabalhei quando a máquina quebrou, eu acertei tudo, então ficou bom. Eu estava trabalhando lá e eu notei na outra seção, ou setor, que é que chama torneador. Não era torneador, mas eu vi certas coisas que estava fazendo lá. Quem era torneador poderia fazer as peças bem mais complicadas, e eu podia fazer os que são mais fáceis de fazer. E também ia trabalhar de 3 até meia-noite, não meia-noite até 7 horas da manhã. E isso me agradou, porque eu estava estudando de dia. Então eu pedi ao supervisor, e ele falou, eu pensei que você queria trabalhar meia-noite até 7. Eu falei, não, senhor, eu queria trabalhar naquela máquina, mas agora eu quero trabalhar aqui. E também ganho mais aqui. Eu queria deixar esse lado também. E tudo, ele me deu. E eu trabalhei assim. Então, eu não estou falando quem tem que ser acomodado para ficar onde está. Não, pode subir, pode progredir e tudo. Se precisar de estudar mais para ganhar um emprego melhor, então estude mais para ganhar um emprego melhor. Mas não deixe as coisas de Deus ao lado. Não deixa o estudo tomar o lugar de Deus. Ainda Mateus 6,33 fala, buscai, pois, o reino de Deus é a sua justiça, e tudo te será-lhes acrescentados. Então, inveja é um pecado. Progredir é o resultado de ser um bom empregado, de bom estudante, de ser um bom cristão até. A falta de gratidão e insatisfação é o resultado de cobiça. É importante resistir à inveja e evitar a cobiça que acompanha. Mais umas coisas que acompanham essa coisa de inveja. Questões, contentes, claro. Isso. Perdi meu lugar aqui. É soberbo, nada sabe, delira que as questões contentes de palavras, as quais nascem invejas, contendas. Contendas aqui, e porfias. A porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas, insistem em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer. Olha, o sentido é assim, que eles brigam mesmo, eu já vi pessoas mesmo sabendo que está errado, mas eles queriam ganhar a briga de tal forma que ficou brigando e tudo. Então eles deixam a gente até torcer e tudo e forçar e tudo, mas não ceda, tem de ganhar a briga. Essa é porfias e contendas. A discussão se torna feia e as pessoas dizem coisas que não devem dizer. Em outros contextos, porfia significa perseverança, lutar para atingir um objetivo, seja um objetivo ruim ou justo. A próxima palavra, blasfêmias, é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar Deus, dizendo mentiras sobre Ele. Quem blasfema mostra desprezo por Deus. Nossa atitude deve ser de amor e respeito por Deus. Depois, fala mais contente de homens, corruptos de entendimento, privados de verdade, que não têm a verdade, cuidando que a piedade seja caso de ganho. Piedade, os judeus, lembra quando os discípulos estavam andando com o Senhor Jesus Cristo e achou o homem que era foi cego, não é, de nascença, e os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo quem pecou, este homem ou seus pais?
Qual foi a resposta do Senhor? Nem ele, nem seus pais, mas para mostrar a glória de Deus e tudo. Então, eles acharam ser pobre é o julgamento de Deus. Ser rico era uma bênção de Deus. Ter saúde era Deus mostrando seu favor. Ser doente era castigo sempre. Que não é verdade. E esse o apóstolo Paulo está dizendo que pensar no nosso ganho é piedade, que grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Notou bem quais pessoas, infelizmente, foram para o sepultamento. Já notou que no sepultamento, no caixão, já notou aquela característica específica do caixão? Ela não tem gaveta. Não tem gaveta para segurar as riquezas. Já escutou aquela história sobre os 4 pessoas de uma igreja? Foi o pastor, o diácono, e o advogado e um membro da igreja. Tudo bem. O 5º amigo dele morreu, faleceu. E ele falou que, olha, eu sou muito rico, eu não quero passar a minha riqueza para os meus filhos, nem para parente, porque não merecem. Então eu estou dando dinheiro para cada um de vocês, para no meu sepultamento você vai jogar dentro do caixão. Combinado? Combinado. Promete? Promete. Tudo bem. Aconteceu, faleceu, foi o sepultamento e tudo, e aterramento e tudo aconteceu. E os 4 amigos estavam reunidos um dia, e um membro falou: oh, meus irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu prometi que eu ia colocar aquele dinheiro no caixão, mas a minha filha ficou gravemente doente, eu não podia, eu tinha que segurar o dinheiro para pagar a consulta dela. E o diácono falou: ah, não, mas você vai cair para advogado, viu? Tudo bem, pode deixar, mas não é contra você, não. Ah, o diácono falou: ah, então sendo que confessou, eu vou te falar uma coisa. Também meu carro quebrou. Eu não tinha como buscar gente para a igreja e tudo, então eu não podia jogar o dinheiro lá, eu segurei para consertar meu carro. E o pastor falou: ai, meus irmãos, eu tenho que confessar também. A igreja precisava outro telhado, estava com botas e tudo, então eu não joguei o dinheiro lá dentro do caixão, porque eu usei para consertar o telhado da igreja. E o advogado estourou de raiva. Estourou. Eu não acredito. Um membro da minha igreja, o diácono da minha igreja, o pastor da minha igreja prometeu e não cumpriu a sua promessa. E os outros 3 se desconfiaram do advogado. E falou: você jogou todo o dinheiro no caixão? Ele falou: bem, não tanto não, mas eu joguei um cheque. Como que o homem vai descontar o cheque? Já faleceu, hein? É advogado, não? É a historinha. Mas olha só, aqui, cuidado que a piedade seja causa de ganho. É uma outra característica daqueles que buscam a verdade, abusam da verdade de Deus. Seu interesse nas coisas de Deus não é inteiramente para a glória de Deus, mas motivado em parte pelo desejo de riquezas e conforto. Até muitas vezes é motivado pelo desejo de status dentro da igreja local. Eu já escutei histórias de pastores falar de uma certa igreja, outra igreja e tudo, que tinha um membro, conheço até em Minas Gerais, igrejas que tinham um membro que era o principal,
tinha mais dinheiro e tudo, então quem mandava na igreja foi esta pessoa. Acontece e tudo, mas é contra a Bíblia. Tem muitas pessoas ensinando hoje em dia, segundo o Senhor Jesus Cristo, seguindo o Senhor Jesus Cristo, resultará em sucesso pessoal e felicidade. Esse evangelho de prosperidade. Dá para Deus, Ele vai derramar tudo para você. Tem outros. Uma família mais forte, mais feliz. Uma vida mais segura. Uma vida mais próspera. Eu lembro quando eu aceitei Cristo como Salvador, que é 60 anos atrás, viu? Eu lembro eles ensinando, aceita o Senhor Jesus Cristo, Ele vai resolver os seus problemas, e você vai ter uma vida feliz, e vai caminhar em paz e tudo. Sabe o que é chamado no antigo português? Mentira pura, mentira. Quando eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu ganhei um novo amigo, eu ganhei um novo inimigo. O amigo que eu ganhei é o Senhor Jesus Cristo. Quem é o inimigo? O diabo. Ele era meu amigão. E ele tornou-se meu inimigo. E ele dá bênção e dá problemas. Tudo bem. Tem outro também que eles não me explicaram. O que eu semeei, eu ia cefar. Então, mesmo aceitando Cristo como meu Salvador, as coisas que aconteceram antes têm os seus resultados. E o que eu ia fazer durante esses 60 anos também tem os seus resultados. A paz, sim. Nós temos mesmo a paz na aflição, como nós cantamos nos hinos hoje à noite. Essas coisas podem acontecer. Pode ter uma vida de paz, tranquilidade. Eu e minha esposa sempre falamos assim, quando tudo vai bem, nós falamos, alguma coisa vai acontecer, o que será, eu não sei, mas vai acontecer. É uma coisa que acontece, mas graças a Deus, Ele resolve os problemas. Eu lembro, minha esposa, e eu já usei essa ilustração, quando nós entramos aperto, pessoas pensam que o americano não entra no aperto. Eu acho que não saímos muito, não é, vamos, Suzana? E tudo. Mas eu lembro, ela até chorando, falando, será que vamos sair desse? Eu lembro falando, Deus já nos abandonou uma vez? Ela falou, não, então não vai. Ele não vai, ele vai continuar. Mas temos que passar pelo problema e tudo. E Deus ajuda, Deus resolve. Qual é o problema dessa coisa de prosperidade? Quando o Evangelho é comercializado, dessa maneira, ele torna os seguidores de Jesus Cristo materialistas, completamente despreparados para os tempos difíceis. Eu lembro o irmão Rubens Mar, da Igreja Batista Fundamental, lá na Vila Margon. Ele falou comigo uma vez, ele falou, Pastor Bill, é interessante, nós sempre pedimos a bênção de Deus nas nossas vidas, mas nunca pedimos que sejamos uma bênção para Deus. Eu gostei, eu vivo repetindo que eu quero ser uma bênção para Deus. A Bíblia fala, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tem outro. Esse que deve ser nosso objetivo. Afinal, se o produto Jesus não está funcionando, por que não experimentar outra marca? Então, é isso que acontece. Tem muitas pessoas que estão cheias de problemas. Não, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas qual é o motivo? Arrependimento, tristeza do pecado e a colocação da sua confiança no Senhor? Ou está querendo uma solução do seu problema? Solucionando o seu problema ou o problema piorando
eles abandonam Deus. Por quê? Não arrependeram do seu pecado, não realmente colocaram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Além disso, essa abordagem de vendas tira o foco do próprio Senhor Jesus Cristo e coloca o foco no que Ele nos dará. Olha, aceitar o Senhor Jesus Cristo não é uma segurança contra o inferno. Como nós pagamos a segurança de vida e tudo, porque não é nada de segurança, mas pagamos às vezes esse tipo de convênio para que se alguma coisa morrer, os que ficam para trás não fiquem com toda aquela dívida. Então tem um dinheiro reservado para eles pagar as dívidas e tudo. É chamado seguro de vida. Mas não segura nada da vida. Mas paga as coisas. Aceitando Cristo não é só seguro contra o inferno. Aceitando Cristo como Salvador, conforme que 2 Coríntios 5:15 fala, passando de servir o diabo para servir o Senhor Jesus Cristo. Mudamos de mestre e sejamos fiel para o Senhor Jesus Cristo. Muitos têm o coração voltado para as bênçãos e não para aquele que nos abençoa. O que é certo diante de Deus e o que o glorifica é mais importante do que qualquer benefício que possamos obter. Precisamos ver cristãos que são mais preocupados com a glorificação de Deus do que com o que vai me beneficiar. Meus amados, nós temos que tirar essa ideia que Deus está devendo a gente. Nós temos que tirar a ideia que Deus tem que me dar isso, aquilo, aquilo outro. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nosso pecado. Então, Ele não está devendo nada. Porque quem está devendo é a gente para servir o Senhor em primeiro lugar. Essa é nossa responsabilidade. A Bíblia fala, em verso 5, voltando, fala, aparta-te dos tais. Perverso, condena jovens corruptos de entendimento, privados de verdade, cuidado que o ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Nós temos que aprender a nos separar das pessoas que ensinam doutrina errada. Como é que vamos saber? 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir significa contestar, responder, refutar, replicar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus amados, cada pessoa tem que ler a palavra de Deus, tem que estudar a palavra de Deus, tem que entender a palavra de Deus, tem que ensinar a palavra de Deus. Começando na escola dominical, domingo que vem, eu vou começar um estudo em como é Deus. O estudo é simples, não é complicado, mas vai ensinar como é Deus. Por que estamos tratando essas características de Deus, a natureza de Deus e tudo? Para que você possa aprender e também ver um formato que você pode ensinar aos outros. Porque é sua responsabilidade de ensinar os outros a palavra de Deus. Romanos 16, 17 fala, e rogo os irmãos que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendeste, desviai-vos deles. 1 Timóteo 1,3, como te roguei, quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinam outra doutrina. 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. É nossa responsabilidade.
Nós somos uma igreja batista fundamentalista. Quer dizer que nosso fundamento é a Bíblia. Nosso alicerce é esta Bíblia. E o que nós ensinamos está aqui. Tudo que eu ensinei aqui hoje à noite, não estou tantos versículos que eu mostrei, que eu ditei e tudo certo. Talvez com erros de português e tudo, mas deu para entender, não deu? Nós temos que estudar esse livro, viver esse livro, ensinar esse livro. E assim vamos ver uma transformação nos que nos acompanham. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua palavra. E pedimos, oh Pai, que o Senhor possa continuar a mensagem nos nossos corações, que possamos te honrar, obedecendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos pegar o livrinho de Coríntios. Vamos cantar no 48. Vamos ficar em pé. No 48. Fixa o meu coração, Pai, em Ti somente. Faz-me buscar Tua presença, Senhor. Fito os meus olhos em Ti, ó meu Mestre. Dou ao Senhor todo o meu amor, uma paixão por Ti, Senhor. Quero sempre fazer Teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. Pai, me forma pra ser o Teu servo capaz. Que Teu amor seja o meu motivar. Faz-me ser de Ti, humilde e submisso. Que só o Senhor possa me alegrar. Uma paixão por Ti, Senhor. Quero sempre fazer Teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. Amém. Foi assim a mensagem hoje à noite. Amém. Eu nem queria olhar o relógio hoje à noite. Eu agradeço ao Senhor pelo hoje e lembramos que temos o culto quinta-feira à noite às 19h30. Então vou dizer boa noite para os que estão assistindo por vídeo